E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Vidas Cash, o podcast oficial do Grupo Vidas. Eu sou Wesley Vieira, sou o host do podcast, médico obstetra. Estou sem meu parceiro Alisson aqui no dia de hoje, que teve que se ausentar por motivos de força maior. E hoje nós vamos falar sobre um tema que suscita dúvidas em muitas mulheres, se não em todas, né? Que são os direitos da mulher, da gestante, da puérpera, né? Tudo o que envolve as questões jurídicas relacionadas a esse momento tão importante. E para isso a gente trouxe um especialista aqui, um grande amigo, Dr. Davi. Bem-vindo, Davi. Obrigado, meu amigo. Dr. Davi Muniz é advogado, especialista em direito de saúde e direito médico, possui ainda especialização em direito de processo civil e direito civil, direito previdenciário, direito empresarial, com ênfase em direito público. O homem tem especialidade aí a perder de vista, né? Seja muito bem-vindo, Davi. Obrigado, doutor. É um prazer estar aqui no videocast das Duas Vidas e a gente está aqui para tentar agregar mais algum conhecimento, né, jurídico e prático às gravidinhas aí que acompanham Duas Vidas. Boa. E realmente, Davi, essa temática é uma temática que suscita muitas dúvidas em quem tem minimamente uma consciência sobre esse tema. Sim. E, por incrível que pareça, isso é uma questão que é desconhecida para muitas mulheres, né? Infelizmente, o nosso país ainda é um país de instrução não tão alta, então tem muitas mulheres que sequer sabem que têm direitos relacionados a isso. E eu digo mais, viu, Wesley? Eu digo até que seria a maioria, né? Que muitas das coisas que a gente vai tratar aqui, acredito que a esmagadora maioria, né, da população de grávidas, né, de gestantes, não tem conhecimento sobre a grande parte delas, né? Outras também, de fato, elas têm, né? Tem muita gente que tem algum conhecimento referente a alguns detalhes que a gente vai abordar, né? Obviamente não todos. Perfeito, perfeito. E aí vamos começar logo com o que eu considero ser a principal demanda, a principal dúvida relacionada a esse período, né? Que são os direitos da gestante relacionados especificamente a esse período no trabalho, né, Davi? Então, assim, quais são, para ser logo uma pergunta bem direta, a gente iniciar o nosso bate-papo, quais são os direitos trabalhistas que são garantidos para a gestante, nesse período específico? Pronto. Existem alguns direitos, né? São vários direitos da gestante, assim, eu vou tentar abordar assim, de forma mais sucinta, objetiva, alguns, né? Temos aqui a estabilidade provisória da gestante, então, assim, quando a gestante, ela, até 28 dias antes do parto, ou até o dia do parto, é uma escolha dela, tá? Ela tem direito à estabilidade provisória, ou seja, até 28 dias antes e até 5 meses, né, que 4 meses depois, que é a licença maternidade, né, que são os 120 dias. Ela não pode ser colocada para fora da empresa, né, desde que ela continue, né, ali dentro da empresa. Então, assim, se você está gestante e está trabalhando em uma empresa, você não pode ser colocada para fora nos próximos 5 meses, independentemente de qualquer coisa, só pelo fato de você estar gestante. Temos ainda a famosa licença maternidade, né? Essa é a mais conhecida, né? Sim, que é de 120 dias, né? Assim, em regra, né? Existem, mais para frente a gente vai abordar aí outros temas, mas em regra seria esse de 120 dias, né? Que é a licença maternidade comum. E também as gestantes têm direito às dispensas, né? Ela, por exemplo, o médico que acompanha aquela gestante, né? Por exemplo, uma paciente sua, ela está gestante de 6 meses e teve alguma complicação e você achou que era necessário ela fazer algum exame. E ela trabalha em uma empresa, ela não pode sair no horário comercial. E você, por solicitação médica, solicitou que ela fizesse esse exame com urgência. Então, a empresa ela tem a obrigação de dispensá-la do trabalho naquele momento, naquele dia específico, para que ela faça esse exame, né? E também a mudança de função, né? Então, Davi, desculpa te interromper, não, tá? Claro. Abordando especificamente essa questão da dispensa de consulta e exame, que é uma dúvida mesmo minha. Nesse caso, a gestante precisa de atestado médico ou o médico vai dar uma declaração de que ela precisa comparecer com determinada periodicidade? Depende de empresa para empresa, né? Existem alguns RHs de algumas empresas que solicitam alguma coisa mais específica, então eles passam para a gestante passa para o médico dela. Mas, em regra, acho que apenas uma solicitação médica dizendo a motivação e a necessidade, a urgência, acredito que seja válido. Perfeito. Pode prosseguir. Sim.
como eu estava falando, a questão da mudança de função. Né? Aqui eu vou citar um exemplo prático de uma coisa que está, uma empresa que está mais perto aqui da gente ali. Por exemplo, aqui uma fábrica de cimento, né? Em que tem ali o setor, como todo mundo sabe, o setor químico. Então, vamos supor que tem uma gestante que está ali no setor químico da fábrica de cimento e ela tem acesso, ela tem contato direto com alguns agentes nocivos químicos, né? Vamos supor, é uma suposição. E ela tem direito, durante a gestação e, obviamente, durante o período de lactação, né? Enquanto ela estiver amamentando, ela tem direito de ser trocada de função por uma função em que não haja aquele nível de insalubridade. Né? Na seara trabalhista, a gente trabalha sempre com 2 ramos, né? A insalubridade e a periculosidade. Um exemplo de periculosidade, por exemplo, seria uma servidora, não, né? Uma empregada da Enel, por exemplo. Né? A gente era uma profissão muito masculina, mas com a evolução aqui da nossa sociedade, a gente já vê muitas mulheres trabalhando na Enel, eu mesmo já vi várias. Então, assim, ela trabalha com um ramo muito perigoso. A diferença da insalubridade para a periculosidade é que a insalubridade ela destrói a saúde, pode destruir a saúde, né? De acordo com cada EPI, a longo prazo. Já a periculosidade, em um episódio, já pode acabar. Né? Por exemplo, um choque elétrico e tudo. Sim. Então, essas gestantes, lactantes, mamães que estão amamentando, elas têm esse direito de serem trocadas de função para uma função que não seja perigosa e nem insalubre, né? Que não cause nenhum risco a ela ou ao bebê. Muito bom, muito bom. E especificamente na lactação, que você mencionou, salvo engano, eu me lembro disso, a gestante, a puérpera nesse caso, tem direito a pausas periódicas, né? Sim. Normalmente a legislação, ela retrata a questão de 30 minutos. Né? São 2 episódios de 30 minutos durante a jornada de trabalho. Uma jornada de trabalho comum aqui das nossas ouvintes, né? Nas trabalhadoras brasileiras aqui, sobralenses. Nós temos a carga horária de 8 horas, com a pausa do almoço. Então, fora essa pausa do almoço, ela teria direito ainda a 2 pausas de meia hora. Obviamente que essas pausas, em negociação entre ela e o empregador, podem se transformar em uma pausa só de 1 hora. Sim. Certo? De acordo com a legislação, isso é possível também. Então, ela pode ir em casa. Isso acontece mais em cidades maiores, né? Em que é muito distante a casa, a criança fica em casa, a mãe fica no trabalho. Então, ela tem esse direito de ir até em casa, amamentar seu filho, acalentar o seu filho e depois retornar para o trabalho. Isso fora o horário de almoço, né? Que normalmente é entre 1 e 2 horas também. Muito bom. Na prática, Davi, a maioria das empresas respeita esse processo? Na prática, sim, mas existem, claro, com toda regra tem a sua exceção, existem empresas que infelizmente não cumprem, mas as gestantes elas podem procurar, né, os órgãos públicos, um advogado especialista para buscar que sejam respeitados esses direitos. Perfeito. E a gente abriu esse bate-papo falando sobre a estabilidade, né, na gravidez da gestante ali. Esse processo ele se inicia quando? Logo que a gestante descobre que está grávida, ou quando comunica o empregador? Na prática, como é que funciona esse processo? Na verdade, a estabilidade ela é um direito. Então, é um direito que ela nem a própria gestante pode se esvaziar dele, por assim dizer. Então, ainda que a própria gestante não saiba que está grávida, isso é muito importante saber. E ainda que o empregador, né, o chefe dela, o dono da empresa, não saiba que ela está grávida, nenhum dos dois saibam, ainda assim ela tem direito à estabilidade, né, que são 5 meses após o parto. Então ela não pode ser colocada para fora. Existem outros vários direitos das gestantes, né, mas assim, ela não pode ser colocada para fora da empresa, não pode ter nenhum tipo de preconceito em relação à gestante, que infelizmente são poucos, né, hoje em dia, mas às vezes ainda acontece. Né? A gente sabe que é muito difícil esse período. Minha própria esposa também está grávida, agora vai ter final do mês, até o final do mês, se Deus quiser, vai ter nosso primeiro filho. Então, assim, eu vejo que realmente é um momento muito difícil, muito gratificante também, mas que é muito importante que tenha todo o apoio, não só da família, né? Também da questão profissional, né? Da empresa também, ela tem que respeitar. Né? As empresas têm que procurar respeitar esse momento tão bonito da biologia, da vida humana. Né? Perfeito. E essa dinâmica trabalhista, ela protege contra quaisquer situações, ou a justa causa ainda existe nesse contexto? Não, nem por justa causa a gestante pode ser demitida? Pronto. Como é que funciona? Existem 3 opções. Né? Assim, é claro que a gestante ela não pode ser demitida sem justa causa. Sem justa causa. Okay. Porém, existem, por exemplo, quando a própria gestante quer sair,
Aí, quando a própria gestante diz, não, olha, eu não quero trabalhar, eu quero sair, eu quero cuidar da minha gravidez, eu quero me dedicar a ser mãe, apenas a ser mãe. Então, é o direito dela, né? Obviamente que ela vai poder sair. Então, ela vai poder pedir demissão e vai sair da empresa. Uma outra possibilidade também seria a demissão com justa causa. Né? Então, aqui, aquela gestante que comete uma falta grave, né? Um ato de indisciplina muito grave. Eu pergunto isso porque para as nossas gestantes, as nossas mulheres, nossa audiência, não ache que, engravidei, agora eu vou passar 3 dias sem o trabalho, não vou dar satisfação a ninguém e ninguém pode me pôr para fora. Né? Aí isso não é assim que funciona também, tá, pessoal? Né, Davi? Não, com certeza. Existe um certo tipo de direito em que nunca é se dado apenas direitos, né? São dados direitos e deveres. Então, a gestante ela também tem um dever cívico, né, de prestar contas com o empregador, que é quem paga o salário dela. Então, ela não pode cometer atos de indisciplina, faltar ao trabalho, pensando que está tudo bem, vai fazer qualquer coisa que ali não pode colocá-la para fora. De fato, pode. Né? Então, se uma gestante ali furta a empresa, né, acontece às vezes, furta a empresa, rouba a empresa, falta o trabalho, comete atos de indisciplina, xinga o chefe, pensando que está tudo certo, infelizmente, ela vai ser colocada para fora. É uma explosão hormonal, né? Vou mandar meu chefe para aquele lugar lá e não vai dar em nada e tal. Acontece. Nada que um pedido de desculpas, né? Depois. Legal. Muito bom, Davi. E com relação a outras dinâmicas de contratação, como o contrato temporário, sabe? Com estágio, né? Às vezes a estagiária engravida ali. Como é que funciona? Esses direitos também são garantidos? No contrato temporário, a gente tem uma situação de divergência jurisprudencial, certo? Ainda não é não está, como diz o matuto aqui na nossa terra, né? Não está batido o martelo. Certo. Por assim dizer. Existem divergências jurisprudenciais. O TST ele tem reconhecido em algumas ocasiões que a estabilidade, mesmo em contratos por tempo temporário, por exemplo, um contrato de experiência ali, né? Vamos supor, fez um contrato de experiência de 60 dias e ela engravidou dentro desses 60 dias, o TST reconheceu em alguns casos, obviamente que vai ser analisado cada caso concreto, o direito é sempre assim, nenhum caso é exatamente igual, mas há possibilidade de ser reconhecida a estabilidade. De outra forma, o STF, inclusive, nossa Corte Suprema, aí, que está em ênfase aí a questão política também, julgamento político, mas o STF tem decidido recentemente de que não seria possível o reconhecimento da estabilidade. Então, há esse dissídio, né? essa divergência jurisprudencial. Né? Não há nada ainda muito certo, muito definitivo contra isso. Em relação ao estágio, né? Óbvio que ainda não, o estágio ele não é um vínculo empregatício, né? O estágio, o próprio nome já está falando, né? É um estágio, é mais para a questão estudantil. Certo. Então, não há, nesse caso, o direito à estabilidade. Obviamente, ela vai ter direito à licença maternidade, desde que ela esteja enquadrada naqueles requisitos que o INSS solicita. Né? Que o INSS pede. Nesse caso da estagiária, é uma opção dela permanecer ou não na função. Isso, né? Isso, é uma opção dela, com certeza. E aí, a gente vai entrar agora, Davi, uma vez... passado esse primeiro momento, a gente vai entrar talvez no que seja a principal dúvida, onde mais circulam ali as divergências, as dúvidas das nossas mulheres, enfim, pacientes, etc. Sobre a licença maternidade propriamente dita. Tá? Quanto tempo dura a licença maternidade e quais são as situações de divergência, ou seja, que sai ali do que seria o esperado normal? Sim. O prazo legal normalmente é de 5 meses. Certo? 5 meses a contar de quando, Davi? A partir do 28º dia antes do parto até o dia do parto. Né? É um dia de escolha da gestante. Antes da data prevista do parto, correto? Porque claro. Muitas vezes o parto é imprevisível, né, pessoal? Sim, é óbvio, né? Com certeza. E justamente, eu já ia entrar nessa seara da questão de quando o parto acontece. Por exemplo, está marcado, o da minha esposa ainda vai ser marcado, mas teoricamente é algo entre o dia 25 e 26. Mas vamos supor que viesse dia 15. Né? Deus defenda, mas vamos ver que viesse dia 15. Seria contado a partir do momento do parto. Existem outros casos, né? Graças a Deus não vai ser o caso da gente, né? de mim e da minha esposa, mas que acontece um parto prematuro. Uma criança que nasce de 6 meses, no caso, importante. 5 meses grave, eu já vi até alguns casos de 4 meses. Né? A criança nasce muito prematura, fica na incubadora. Então, assim, é contado a partir de 120 dias a partir desse parto, independentemente se foi de 4 meses, de 5 ou de 6 meses. Né? Tem uma outra questão, que a gente também deve abordar quando há um aborto, obviamente não criminoso, né? Um aborto espontâneo,
ela tem direito a 15 dias. E aí a legislação é clara, a doutrina é clara nesse sentido, que esses 15 dias não seriam uma licença maternidade propriamente dita, mas assim um prazo de luto, né, de descanso e de recuperação também da gestante. Tá? E também a questão das mães adotivas, né? A mamãe que não pode ter filhos e adota uma criança, independentemente da idade dela, ela tem direito aos 120 dias, da mesma forma como a mãe que teve um parto normal ou um parto cesáreo vai ter. Muito bom. Antes até da gente falar sobre as situações de exceção a essa regra dos 120 dias, uma situação que você colocou, e é uma situação muito pertinente, são as mães de filhos que nascem muito prematuros, certo? Sim. É relativamente comum, Davi, esses bebês que nascem muito prematuros permanecerem meses na maternidade ainda, em recuperação, em UTI neonatal e etc. Eu já vi, pessoal, até 8 meses, criança permanecer em UTI por 8 meses para ganhar peso e ter uma mínima condição de vida. Nesse caso, o tempo que a mãe permanece no hospital, e aí é uma dúvida pessoal, ele já está contando a licença maternidade ou é só depois que ela sai com o bebê do hospital? Não, é a partir do parto. Já está contando? Já está contando. Obviamente, em casos esporádicos, certo? Em casos esporádicos extremamente necessários, com a inclinação médica, a solicitação médica, a mãe, é necessário que a mãe esteja presente ao lado da criança no hospital, e ela é uma mãe trabalhadora, e já passou os 5 meses, Isso. Então vamos supor que a criança nasceu e passou 5 meses, mais do que os 4 meses da licença maternidade, passou 5 meses ali com a criança. Esse mês a mais, desde que haja uma solicitação médica, né, uma necessidade e urgência, ela pode, com esses documentos médicos, ir até a empresa, o RH da empresa, ou mandar via WhatsApp, hoje em dia é muito virtualizado, solicitando um afastamento a mais, né, um período a mais de afastamento, né, sem prejuízo da sua remuneração. Perfeito. Por conta dessa necessidade esporádica. Perfeito, ficou bem claro. É uma situação que ela é uma situação relativamente rara, mas eu já vi acontecer, tá? Sim. Legal. Então, Davi, entrando agora nessas situações de exceção. A gente sabe que existem situações onde esses 120 dias podem virar até 180 dias, né? Quais são essas situações e onde é que elas se aplicam? Existe um programa que o governo federal implantou, se não me engano, em 2008, foi o chamado Programa Empresa Cidadã, certo? Esse programa, as empresas privadas, óbvio, né, que se enquadram, e algumas públicas também, alguns municípios, por exemplo, que se enquadram nesse programa, eles estendem a licença maternidade das suas empregadas, né, das suas servidoras, por um prazo até 180 ou mais dias, para que não seja pago, né, esse valor a mais desse período a maior, não é pago pelo INSS, é pago pela própria empresa, que tem, em contrapartida, né, uma isenção ali tributária, uma isenção fiscal, de certa forma, um abatimento no imposto de renda, alguns outros impostos, e aí todo mundo sai ganhando, por assim dizer, né? Atualmente, existem vários municípios, alguns estados também, que têm legislação própria sobre isso, né? Eu cito aqui que é possível, inclusive eu já vi alguns municípios chegarem até 240. Então, 240 dias de salário de licença maternidade. E eu cito que um desses municípios é Sobral. Sobral, desde 2023, por uma lei complementar, né, na gestão passada, se não me engano, aprimorou essa questão. Então, assim, hoje as servidoras públicas do município de Sobral, elas têm direito a uma licença maternidade de 240 dias. São 8 meses de licença maternidade. Né? E aí você consegue realmente acompanhar ele quase que o primeiro ano inteiro do filho. Fantástico, fantástico. Muito bom. E aí, a gente falou sobre licença maternidade, vamos falar um pouco sobre licença paternidade, né? Sim, claro. Que é um tema, pessoal, que muita gente sequer sabe que existe. Mas o pai tem direito ali a uns diazinhos, né? Obviamente para aproveitar o filho, cuidar da família, da esposa, muitas vezes recém-operada, por assim dizer. E como é que funciona a licença paternidade, né? E assim, abrindo um parênteses, é necessário, né, que o pai esteja ali presente. A mãe precisa muito do pai quando ela tem a criança, né? Eu vou passar por isso. Mas, de fato, o pai ele tem esse direito à licença paternidade, né? Assim, a gente ainda está muito, eu acredito que a gente esteja muito ainda ultrapassado em relação a outros países em que licença paternidade chega às vezes até a 60 dias, 30 dias. Então, assim, aqui no Brasil são só 5 dias corridos. Então, aquele papai
que vai ser pai e ele tem a chance de marcar a cesárea, eu oriento que marque para Só segunda-feira. Porque aí ele vai ter de segunda, pelo menos de segunda até domingo, para aproveitar o filho, né? Porque caso o filho nasça na sexta, são 5 dias corridos. Daí pega a visão aí, paternidade. Obviamente que aquelas empresas que estão enquadradas na empresa cidadã, né? No programa Empresa Cidadã, essa licença paternidade também é postergada. Legal. Né? Então, pode chegar até 20 dias. Eu dou um exemplo aqui também, por exemplo, não de uma empresa privada, mas de um município, que cada município também pode fazer a sua legislação específica. Sobral também é de 20 dias, né? São 20 dias corridos. Muito bom. A licença paternidade. Muito bom. Sobral aí está bem à frente aí da média, né? Sim. Eu acho que dos 20 municípios aqui próximos, acho que Sobral é o único que tem essa licença maternidade. Mas é recente, né? Uma mudança recente, de 2023. Acredito que essas mudanças vão se aprimorando ao decorrer dos anos, né? Mas de 2023 para cá já tem. Eu acredito que nos 20 municípios vizinhos aqui, Sobral é o único que aplica esse prazo tão estendido, né, de licença maternidade. E aí, se a gente for trazer esse assunto para uma temática mais do dia a dia da gestante, muitas delas já estão habituadas com isso, mas é importante que seja dito, falando sobre direitos relacionados à saúde, à assistência, ao segmento de um modo geral, né? O que a lei garante, digamos assim, em termos de acompanhamento de pré-natal, de saúde suplementar, de exame, de consulta, etc, Davi? Sim. O Ministério da Saúde, acho que você já deve estar quase careca, né? Ele está com muito cabelo, mas no palavreado, né? Tá quase careca de saber que assim, existe uma cartilhazinha, né, do Ministério da Saúde. Exato. Que diz assim, a questão do que é garantido pelo SUS. Né? Então, assim, as gestantes elas têm direito a pelo menos 6 consultas, né, durante o pré-natal. Né? E aí eu falando aqui antes do puerpério, antes do parto. Mas no pré-natal, normalmente, o mínimo são 6 consultas pelo SUS, né, que o SUS garante. E aí, nessa mesma cartilha, tem até dizendo que normalmente as consultas são divididas, essas mínimas 6 são de que podem ser mais, óbvio. Deveriam ser mais, inclusive. E apesar da necessidade, quando há necessidade de ser mais, né, obviamente o SUS ele tem que garantir. Mas normalmente essas 6 mínimas normalmente são divididas com essa cartilha do Ministério da Saúde em uma consulta no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro, que aí é a questão mais importante, né, acredito eu. Fora isso, tem a questão dos exames laboratoriais, né, enfim, o direito a se vincular a uma maternidade da sua escolha, né, obviamente aqui em Sobral, você me corrija se eu estiver errado, mas são 3 locais, né, em que Sim, são 3 no público, né, são 3 maternidades no setor público, se eu não me engano, é o Dr. Estevão, a Santa Casa e o regional. Né? Mas assim, aqui tem uma questão, acho que se eu não me engano o regional fica para aquelas questões mais graves, né? mais complexas. Isso varia um pouco, né? Claro. Cada unidade tem um perfil assistencial diferente, sim, mas uma coisa que você falou importante é essa questão de vincular-se à maternidade, né? E esse programa realmente ele já é executado, então gestantes que são acompanhadas no centro de especialidade médica ou na policlínica. Isso ocorre em Sobral, mas também ocorre em Fortaleza, eu acredito que no Brasil inteiro. Sim. Elas são automaticamente vinculadas a uma maternidade que normalmente é o hospital regional. Sim. Né? Então, isso é interessante que você, gestante, saiba que se você está sendo acompanhado ali, é importante que você, durante o processo de pré-natal no SUS, já entenda qual é a maternidade a qual você está vinculado. É comum, Davi, nas cidades menores, só existe uma opção, né? Porque a maioria das cidades pequenas tem um hospital apenas e, portanto, uma maternidade apenas. Mas aí, tendo uma opção só, é obrigatório que seja ela. Mas em cidades que tem mais de uma opção, é importante entender a qual você deverá recorrer em caso de uma necessidade mais urgente, né? Sim, mas pode prosseguir, por favor. Já na saúde suplementar, né? E aqui eu falo a questão dos planos de saúde, como diz o Matuto, o buraco é mais embaixo. Então, a gente tem uma necessidade, uma obrigatoriedade de cobertura até um pouco maior. Né? Por exemplo, no pré-natal, engloba todas as consultas, exames e procedimentos. Certo? Já na questão da carência, né? E aí tem uma questão que é diferente do público. O público, independentemente de qualquer coisa, a gestante ela tem direito, né? Porque o Sistema Único de Saúde é público. Mas no setor privado não. A gestante ela tem que ter a carência de pelo menos 300 dias. Normalmente é assim. Existe uma diferença de um plano para outro, mas a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela já estabeleceu essa questão, parâmetro mínimo de 300 dias antes do parto. Então, ali são 10 meses antes do parto. Então, aquela gravidinha, né, aquela mulher que esteja pensando em engravidar,
eu oriento e queira ser acompanhada pelo setor suplementar de saúde, né, um plano de saúde, eu oriento que faça isso antes de começar a tentar. Né? Então, pelo menos um mês ali antes de começar a tentar, para que ela tenha direito a todo o pacote de benefícios daquele plano de saúde. Né? Então, aqui eu faço a questão, inclusive, do acompanhamento do parto, dos exames, exames laboratoriais e de imagem, consultas, procedimentos que forem necessários durante o período da gestação. Muito bom. Pessoal, e antes da gente continuar o nosso bate-papo, a gente tem um recado aí do Duas Vidas para vocês. O app Duas Vidas é a ferramenta de gestão e acompanhamento obstétrico mais completo do país. Pensado por especialistas no assunto, médicos obstetras, a ferramenta permite que você, gestante, tenha acesso a todos os dados do seu pré-natal sempre na palma da mão, evitando assim ter que levar aquela série de papéis, documentos, pastas e exames para todas as consultas. Além disso, você tem acesso a uma série de ferramentas que tornam sua gravidez muito mais intuitiva, prática e divertida. Para você, dono de clínica ou gestor em saúde, a ferramenta permite que você tenha os dados das suas pacientes todos compilados e de fácil acesso, sempre disponível na nuvem, para que você tenha acesso aos indicadores em saúde do seu serviço ou da sua localidade. E você, médico, obstetra ou profissional de saúde que trabalha com gestantes, tenha um sistema de fácil acesso, altamente intuitivo e prático para acompanhar seus pacientes, entregando assim muito mais valor ao seu serviço. Não perca tempo e baixe já o aplicativo Duas Vidas para iOS ou Android em todas as lojas disponíveis no mercado. E agora a gente vai falar, Davi, sobre os direitos da parturiente. Aquela mulher ali perpassou ali todo o período gestacional, né? Conseguiu vencer os inúmeros desafios que são pressupostos desse período. E ela chegou o momento de ter o trabalho de parto. Deu entrada na maternidade, está em trabalho de parto ali, ou vai para o parto cirúrgico, enfim. Quais são os direitos que essa gestante tem que está entrando na maternidade e que devem ser respeitados pela equipe assistencial? Isso é uma dúvida importante. E mais que uma dúvida, é um tema polêmico. Porque muitas vezes eu que estou dentro de maternidades, a gente vê alguns desses direitos sendo desrespeitados, e isso acontece, infelizmente. E a gente vê também o oposto. Então, a gestante que acredita que tem alguns direitos que não estão, na verdade, escritos e garantidos por lei. Mas vamos lá falar sobre eles. Sim. Eu vou começar pelo direito, eu acho que é o que é mais conhecido, né? Desde que ele foi criado há praticamente 20 anos atrás. É o direito de acompanhante, certo? Da escolha da gestante, da parturiente. Então, assim, ela tem o direito de escolher qualquer pessoa, seja o pai, seja o marido, a mãe, uma vizinha, uma amiga, uma prima distante. Ela tem direito de escolher qualquer pessoa que possa entrar na sala de parto com ela. E aí é muito importante, esse acompanhante não é só até a porta, né, da sala do centro cirúrgico ali, mas sim dentro do centro cirúrgico, de acompanhar. E faz uma baita diferença a pessoa, sabe? Então, assim, você que vai escolher essa pessoa, não necessariamente escolha só pela proximidade, mas pela capacidade dessa pessoa de realmente lhe auxiliar naquele momento, sabe? Sim. É muito comum a mulher não levar o marido, por exemplo. Ela prefere levar uma outra mulher, uma irmã, uma prima, porque ela já passou por aquilo, já é mãe, etc., e pode dar uma melhor assistência. Então, isso é importante pensar nisso, tá, gente? Com certeza. E assim, o que eu ouço muito falar de algumas pessoas que já são ali da área da saúde, é que muitas vezes as mulheres elas tendem a não escolher o marido. Às vezes até o marido não gosta de sangue, não quer participar. Isso é bem comum. Mas elas procuram algum amigo, alguém da família que seja da área da saúde, então elas preferem ali ter um acompanhamento técnico, né, para ver se está tudo certinho. Legal. Mais do que um acompanhamento ali emocional. Né? Acredito que o marido fica ali, muitas vezes fica na porta da sala, não vai ser o meu caso, tá, amor? Eu vou entrar no centro cirúrgico como acompanhante. Mas tem muita gente que prefere ali aquele acompanhamento para saber se está tudo certo. Né? Assim, eu, particularmente falando, eu nunca entrei numa sala de parto, né, num centro cirúrgico, mas estou perto de entrar. Fora esse direito, ela também tem alguns outros direitos, por exemplo, como o plano de parto. Né? Isso aí já é uma questão que poucas pessoas sabem. Poucas gestantes têm esse conhecimento de que ela tem direito a levar um plano de parto. Ah, doutor, como é que é o plano de parto? Eu posso levar ali uma equipe de fotógrafos, fazer um vídeo no Instagram?
Olha, até pode, mas isso tem que ser analisado de acordo com cada caso, desde que não traga nenhum risco a ela ou à criança. Tem que né? ser autorizado pela instituição, obviamente. Obviamente, e pela equipe médica. Eu sempre oriento que você que está gestante, que é acompanhado por um médico, você converse com o seu médico, veja qual seria a melhor forma de proceder com esse plano de parto. Né? O plano de parto nada mais é do que preferências ali da gestante. Por escrito, né, Davi? Exatamente, por escrito. Né? A escolha da via de parto, que também está dentro do plano de parto. Então, a gestante ela já pode optar ali por escrito em qual o tipo de parto que ela vai escolher. Se é cesárea, se é o parto normal. Né? Obviamente, sempre passando pelo crivo do profissional. Perfeito. Obviamente, se a gestante ali estiver, você já deve ter passado por isso, acredito, estiver em trabalho de parto normal, ela quer o parto normal, mas não está tendo, não está dilatando como deveria, ela está sofrendo, a criança está sofrendo, está em risco de vida dela ou da criança, prevalece ali a opinião médica. Perfeito. De fato. Isso é um tema extremamente importante que você trouxe sobre a escolha da via de parto. Isso é um direito já não é tão novo, né? Já é um direito de uma moderada temporalidade ali. Mas tem uma situação que muitas mulheres não entendem, Davi. A escolha da via de parto é um direito da gestante, isso é fato. Sim. Uma vez que a gestante escolhe a via de parto cirúrgica, tá? A cesariana, nesse caso, ela vai entrar numa fila cirúrgica, Sim. certo? E uma vez estando a gravidez transcorrendo bem, com evidências de bem-estar fetal e materno, e aí é onde muitas vezes as pacientes não entendem tanto, e eu trago essa abordagem mais prática do dia a dia para nossos ouvintes saberem, essa paciente ela pode ser que a fila dela seja ultrapassada por pacientes que chegam como emergência. Né? Então, o que acontece, pessoal? A paciente chega e diz, eu opto pela via de parto cirúrgica, eu vou me internar para ter a resolução cirúrgica da minha gravidez. Porém, não necessariamente a cirurgia será feita naquele dia. Pode demorar um dia, 2, eventualmente até um pouco mais, se vem chegando emergências ali naquela instituição. Né? E isso é difícil você introduzir isso na cabeça de muitas pacientes. Né? Essa determinação cirúrgica ela se dá por gravidade do caso. Sim. Porque a maioria, se não todas as maternidades que nós temos, são urgências obstétricas, entende? Então, isso é importante a gente colocar para que você entenda, você gestante, mulher, etc., que você tem sim direito à escolha da via de parto, porém esse direito ele vai sendo ali tateado junto com a equipe assistencial para que isso seja feito no melhor momento possível para não prejudicar também outras pessoas. Sim. Eu trago ainda outro direito da gestante durante o parto, é a questão do contato imediato com o bebê. Né? Então, ela tem o contato, ela tem o direito, né, a parturiente, de ter o contato direto com o bebê, aquela pele com pele, né, encostar o rostinho do bebê no rostinho dela. E, inclusive, dentro do plano de parto também é possível que ela coloque o período, o tempo, obviamente a ser analisado junto com a equipe médica, com o médico que a acompanha, o tempo em que ela vai querer, em que o cordão umbilical não seja cortado. Né? Então, ali, se eu não me engano, né, pelos estudos que eu fiz, muitas das pessoas que trabalham com esse tipo de plano de parto escolhem, né, normalmente entre 1 a 2 minutos. Isso. Né? É o padrão. É o padrão, mas normalmente às vezes acontece de ser um pouquinho fora desse padrão também. Perfeito. E Davi, saindo agora da gestante, indo um pouco mais para a puérpera, né? Sim. A mãe já teve o bebê ali, Certo. está na maternidade com o bebê, quais são os direitos garantidos a essa puérpera junto com o seu bebê no alojamento? Ela tem, você mesmo já falou, já ia começar Junto a falar, com o bebê, né? O alojamento juntamente com o bebê. Então, mamãe, você que teve o seu bebê, você tem direito de ficar no mesmo quarto que ele, no mesmo alojamento que o bebê. Né? Obviamente, né, tem as suas exceções. Então, se o seu bebê é prematuro, está com alguma complicação e é necessário que ele vá, por exemplo, para uma incubadora, obviamente, a mamãe não vai poder ficar dentro da incubadora ou dentro do mesmo recinto em que o bebê estiver. Mas, em regra, é sim um direito da parturiente, né, a questão de estar no mesmo quarto. Ela tem também direito a um apoio à amamentação. Boa. Então, as orientações para uma equipe especializada ali da maternidade, seja do setor público ou do setor privado, ela tem direito de algum profissional chegue até ela para que traga algumas orientações de como proceder com a amamentação de forma mais natural, de forma melhor ali para ela e para a criança. Né? Fora isso, tem a questão ainda das informações, né,
também sobre cuidados. Então, ela já deve sair ali da maternidade com, pelo menos, tem algumas maternidades, inclusive do setor público, que dão até algumas cartilhas, né, para gestantes que estão ali saindo já da maternidade, já estão tudo certo, já teve o bebê, de como se cuidar e como cuidar do bebê ali nos próximos 30, 45 dias, que é ali a questão da própria recuperação dela também, ali que é o período normalmente do puerpério, né, de 45 dias. Muito né? bom. E aí falando sobre a lactação, Davi, tem dois pontos a serem colocados. Primeiro, aqui na maioria das vezes, as maternidades possuem um setor chamado banco de leite. Nesse setor vai ter sempre profissionais à disposição da gestante, da puérpera nesse caso, para ajudá-la, né, naquele momento inicial, porque a descida do colostro daquele primeiro leite às vezes demora um dia, 2 dias, até 3 dias. Isso pode gerar uma certa angústia, né? Então vai ter profissionais especialistas nisso, pessoal, na maternidade que você vai ter seu bebê, para te ajudar nesse sentido, tá? E a segunda situação é que a maioria das vezes no alojamento você só vai ter mães e bebês. Você não tem gestantes, você não tem outros perfis como pacientes internados de outras especialidades, etc. Exatamente para que você não tenha risco de transmissão de doenças, etc. E crie-se ali aquele ambiente de maternidade mesmo, né? Então isso é importante de ser observado se está sendo, de certo modo, respeitado. Não é exatamente uma lei, mas são boas práticas a serem seguidas, né? Sim. E aí, avançando, a gente pode falar também sobre a questão social e previdenciária, né, Davi? Que isso eu acho assim, pouca gente sabe, inclusive, é um tema importante você trazer. Quem é que tem direito ao salário maternidade pelo INSS? É qualquer mulher que pariu? Não, né? Como é que funciona? Mas quase. Quase. Né? Porque assim, nós temos vários tipos de trabalhadoras, né? Então a gente tem as empregadas com carteira assinada, a gente tem as trabalhadoras avulsas, e aí aquelas trabalhadoras que trabalham é difícil, mas existem nos portos, né? Então como estivadoras, né? Então ali aquelas trabalhadoras avulsas, as domésticas, né? As contribuintes individuais, que são as empresárias, por exemplo. Perfeito. Né? E as desempregadas, né? Aquela mamãe que tem ali teve o seu filho, saiu da empresa depois de ter o filho por decisão própria, por exemplo, e ela tem direito, sim, aquela mamãe que está desempregada, ou então ela saiu antes de engravidar, ela saiu, engravidou, teve a criança, e é possível que ela, mesmo assim, desempregada, ela tenha direito, sim, ao salário maternidade. Muito bom. Mas tem algumas situações que isso não acontece? O que ela deve fazer? Existe sim. Por exemplo, se a mamãe ela está empregada, ela contribui para o INSS, certo? E ela continuou contribuindo durante todo o seu período laborativo. Então, ela trabalhou ali durante 15 anos, vamos supor, e aos 30 e tantos anos ela saiu da empresa. Ela está mais de 15 anos na empresa, certo? Ela saiu dessa empresa. E depois desses 15 anos, ela saiu da empresa, ficou desempregada. A lei chama de período de graça. É um período em que ela está sem contribuir para o INSS, ela está sem trabalhar, ela está desempregada, ela está só em casa cuidando do seu filho, ela engravidou naquele período, está cuidando do seu filho. Ela mesmo assim tem direito sim ao salário maternidade, porque ela estava no período de graça. Esse período de graça, que é o período em que a pessoa não contribui para o INSS, não está trabalhando, não é contribuinte individual, não é empregada doméstica, nem nada. Mas ela trabalhou. Nesse caso que eu dei de exemplo, 15 anos. Vai de 12 a 36. Nesse caso que eu dei o exemplo, ela vai até 24 meses. Então, ela pode passar 24 meses sem trabalhar e sem contribuir e mesmo assim ter direito àqueles benefícios da Previdência Social. Legal. E isso pode se estender até 36 meses se ela, além de ter os 15 anos de contribuição já e estiver desempregada, ela estiver recebendo seguro-desemprego. Então, ou recebeu o seguro-desemprego nesse período. Isso vai para 36 meses. Então, assim, é muito importante também que as mamães saibam disso. Eu acho que pouca gente sabia disso, né, Davi? Inclusive eu não sabia disso. Muito bom, muito bom. E para aquelas gestantes e puérperas que são em situação de vulnerabilidade, moradoras de rua, usuários de drogas, muitas vezes, que acontece muito, tá, pessoal? A paciente, inclusive, perde pré-natal, chega já na maternidade, já em vias de ter o bebê, muitas vezes, sem nenhum tipo de acompanhamento. Essa pessoa, ela tem um direito ali após o parto? Quais são esses direitos? O que, que ela pode fazer? Na questão do SUS, ela tem o mesmo direito do que qualquer outra trabalhadora, do que qualquer outra mulher que a gente já citou aqui. Do ponto de vista assistencial, não muda nada, pessoal. Não. E após? Não. Agora, o após, realmente, ela pode ter direito, né? Por exemplo, alguém que esteja em situação de rua, ou então que esteja abaixo da linha da pobreza, uma vulnerabilidade social e financeira muito grave,
essas pessoas, existem alguns órgãos que dão auxílio a essas mamães, né, essas puérperas. E não só isso, né? A questão da assistência social, a própria maternidade, eu acho que você até citou, que existe uma assistência social ali dentro das maternidades. Aqui, por exemplo, na Santa Casa, eu acho que tem um serviço social lá que é muito forte, né? Muito atuante, né? Com as mamães que têm essa certa vulnerabilidade. Fora isso, na parte previdenciária, ainda é possível que ela receba ali, além do Bolsa Família, e aí pouca gente também sabe disso, mas existe uma adição, né, do valor do Bolsa Família. Então, vamos supor que o Bolsa Família seja R$600. Existe uma pequena adição de um valor para aquelas mamães que têm filhos até 6 anos de idade ou filhos recém-nascidos e que recebem já o Bolsa Família, né, e cumpre todos os requisitos do recebimento desse benefício. Fora isso, caso o bebê nasça também com algum tipo de deficiência ou a própria mãe tenha alguma deficiência e também esteja abaixo da linha da pobreza, esteja numa vulnerabilidade social e financeira muito grave, ela também tem direito ao chamado benefício assistencial à pessoa com deficiência, né? E aí é o famoso BPC. Então, ela deve procurar ali a Defensoria Pública, um advogado especializado, né, para buscar os direitos dela, que com certeza ela vai conseguir. Muito bom. Eu acredito também que poucas pessoas sabiam dessa informação. Davi, aí só nesse caso específico da gestão puérpera que tem programas assistenciais do governo como Bolsa Família, quem é que ela deve procurar para buscar eventualmente esse adicional? Eu oriento sempre procurar o CRAS. CRAS. Né? O CRAS mais próximo, né, ali da residência dela, né? A assistente social, né? O próprio posto de saúde que fica mais perto, para que ela possa ser orientada pelo profissional competente. Normalmente, o assistente social responsável pela área dela deve tomar as medidas, né, devidas, né? Medidas administrativas ali perante o governo federal para concessão desse benefício, desse valor a mais, enfim, para buscar, né, os seus direitos. Mas, às vezes, quando a gestante ali já tem o seu cadastro único, né, já a sua cartilha, sua programação de parto toda bem cadastrada no SUS, que hoje é tudo interligado, às vezes acontece até de forma automática. Então, algumas mamães já devem ter ali, que são de baixa renda, já devem ter percebido que após o parto vem um dinheirinho a mais junto, né, com o Bolsa Família. Então, é justamente por conta dessa situação. Às vezes acontece, mas muitas vezes o governo não tem como conjecturar tudo ao mesmo tempo, então é necessário que ela busque também ativamente. Muito bom. Que aula, viu? E aí, entrando aqui num tema já para a gente ir entrando na nossa reta final, um tema muito sensível, né, que é violência obstétrica. É um tema que realmente já esteve muito e está muito em voga, porque é um tema importante de ser discutido. O que é a violência obstétrica? Né? Quais são o que é que caracteriza a violência obstétrica, Davi? E como é que a mulher denuncia? Como é que a mulher que se sente lesada procura os seus direitos nesse sentido? Eu acho que o próprio nome já é bem elucidativo, mas assim, a violência obstétrica, pessoal, nada mais é do que qualquer ato da equipe médica como um todo, não só do médico. Muita gente pensa que a violência obstétrica só pode vir do obstetra. Não, né? Ele pode vir até mesmo do auxiliar administrativo ali da maternidade ou da maternidade pública ou privada que você esteja. Então, assim, é qualquer ato ou atitude de imprudência ou negligência ou deixar de fazer alguma coisa por parte de qualquer da equipe médica ou ali da equipe da maternidade que cause qualquer tipo de dano psicológico, físico, à gestante ou ao bebê, né? Então, assim, existe, né, eu já ouvi falar, obviamente que é difícil acontecer, mas existe casos, a gente já viu até nas redes sociais, eu acho, no Instagram a gente vê muito, de médicos ou alguém da equipe médica, um técnico, alguma coisa, que xinga a gestante, né, antes ou durante o parto, que causa alguma lesão, né, faz algumas manobras sem a autorização da gestante ou ali do acompanhante e causa dor, causa um trauma, pode até ser levado também como tortura ou maus tratos, né? Então, assim, sempre tem a ver, é necessário que haja um grande cuidado, né? Que não perca não só os obstetras, mas toda a equipe médica, a equipe da maternidade. É necessário que essas pessoas elas não percam a sensibilidade, né? Então, não perdendo a sensibilidade, tratando ali aquela vida como uma vida, aquela vida que está chegando e a vida que já existe, que é a vida da mãe, do acompanhante ali, da família, que é um momento tão bonito, né? Porque tratar assim de uma forma tão grotesca. Mas às vezes acontece. E essa violência ela
é punível, né? Tanto na seara civil, como criminal, como administrativa também. Perfeito. E a gente pode até assim mencionar, eu acho importante trazer isso à tona, né? Mencionar algumas coisas. Por exemplo, a manobra de pressão supraabdominal, chamada manobra de Christelé, né? Quando você empurra ali com muita força para o bebê descer, isso não é mais recomendável que se faça, tá? A interóclise, né? Que é o esvaziamento intestinal, a gente sabe que durante o trabalho de parto é relativamente comum uma mulher evacuar um pouco, porque a pressão sobre o reto é muito forte. Então, não é recomendável que ninguém da equipe venha querer esvaziar o intestino, botar uma sonda, esvaziar as fezes daquela paciente, porque ela pode evacuar. Isso acontece durante o trabalho de parto, tá? É relativamente comum, tá? A própria episiotomia hoje se discute muito, a sua realização. Pode ser necessária em alguns casos, mas é importante que seja comunicado, conversado com a paciente. Sim, sempre, né? que é até um direito dela. Né? Que é um direito, né? Então, isso é muito importante que você saiba, né? Quais são, de fato, os seus direitos ali durante esse período, porque é um período que por si só já é muito difícil, é muito doloroso. Então, se você deixa para pensar nisso na hora, pode ser que você nem se dê conta do que está acontecendo, né? Então é importante já ter isso em mente de antemão, tá? E Davi, nesse caso em que a mulher foi submetida a alguma situação que gerou dano, o que é que ela deve fazer? Em primeiro lugar, os canais de denúncia, né? Então, assim, a gente tem vários canais de denúncia, certo, pessoal? Mas, assim, o mais incisivo, o mais efetivo, por assim dizer, é a Central de Atendimento à Mulher, né? Que é o CAM. Quando você diz que o 180 você vai ser atendido, vai ser bem atendido, bem acompanhado por uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, que vai lhe orientar como proceder na situação em algum tipo de caso de violência obstétrica. Né? Temos ainda outros órgãos, né? Outros pontos de denúncia. Aqui, por exemplo, eu cito a ouvidoria do SUS, né? Que é o 136, talvez não tão efetivo, mas também é um tipo de denúncia. A própria ouvidoria do hospital, da maternidade onde que você esteja, você também pode procurar. Caso a violência obstétrica tenha vindo especificamente de uma pessoa, de um médico, por exemplo, então você tem um conselho regional de medicina, de um enfermeiro ou técnico, você tem um conselho regional de enfermagem. Sim. Você pode procurar também o Ministério Público. Aqui em Sobral, por exemplo, nós temos um setor do Ministério Público que é voltado apenas para a violência doméstica, para a violência contra a mulher, incluindo aí também a violência obstétrica. Então, você pode procurar todos esses órgãos, esses profissionais. Inclusive também, em caso de querer entrar com ação judicial, você pode procurar um advogado especializado da sua confiança ou também a Defensoria Pública, né? Se a pessoa, a mamãe não tiver nenhum tipo de recurso financeiro para contratar um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública, que ela vai ter toda a assistência gratuita. Muito bom. Cara, eu acho que a gente poderia conversar aqui umas 2 ou 3 horas tranquilamente. Na minha opinião, ficou bem claro o grau de conhecimento que o Dr. Davi trouxe aqui para a nossa discussão. Né? E eu acho que muitos desses insights sequer a nossa audiência conhecia, a gente vai passar a conhecer agora, vai conseguir ter um processo mais dotado de autonomia. E Davi, eu deixo aberto aqui esse espaço final da nossa conversa para você falar sobre suas redes sociais, como te acessar e deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Sim, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui passando um pouco do conhecimento que a gente adquiriu durante a nossa caminhada profissional. Né, para as futuras mamães, para as que já são mamães, né, para as ouvintes aqui, as pessoas que acompanham, né, e também a família, né, às vezes o papai também acompanha, né, tem muita informação aqui muito boa para os papais também, e para todos os ouvintes aqui da Duas Vidas, e agradecer primeiramente, né, em primeiro momento, essa oportunidade. E me colocar também à disposição para todos. Né, aqui. Como é que te encontra aí nas redes sociais, Davi? Nós temos o nosso Instagram, né? Muniz e Filhos, Advogados Associados. Acho que você colocando no Instagram você vai encontrar de primeira, mas existe a nossa logomarca lá que é o MF, né? Muniz e Filhos, Advogados Associados. Nosso escritório já está no mercado há mais de 40 anos. Meu pai é advogado, né? Meu irmão também, eu. Então, meu filho está chegando aí e ninguém sabe. Quem sabe, né? Quem sabe, mas vai ser da escolha dele, né? Livre. Mas, assim, a gente está sempre à disposição. Obviamente que a advocacia militante, a gente sempre procura resguardar os direitos das pessoas. Né? E aí eu trago aqui uma mensagem que eu trouxe aqui do Rui Barbosa, né? O queridíssimo Rui Barbosa, que é um dos pais do direito brasileiro aqui, e que ele fala o seguinte: conhecer os seus direitos é o primeiro passo para garantir que sejam respeitados. A maternidade é um momento único, né? Especial. Né? Então, busque os seus direitos, né, pessoal? As mamães e futuras mamães, busquem saber os seus direitos, busquem estudar, busquem assistir podcasts como este, para que
seja resguardado de violência, seja resguardado ali o seu filho ou sua filha que está vindo com muita saúde, para que, né, as coisas possam andar de forma natural e as pessoas não tenham mais tantos problemas nesse momento tão bonito da vida, né, que é o nascimento de uma nova vida. Muito bom. E, em última análise, né, viu? O conhecimento é que liberta, que dá a possibilidade de essa pessoa, né, seja mulher, seja homem, etc., ser dotado de autonomia nos processos que envolvem a sua vida, aí, especialmente nesse momento de gestação. Tá? Com toda certeza. Conhecimento também é uma arma, né? Sem dúvida. Uma arma de proteção, mas também uma arma que você pode utilizar para evitar de coisas ruins acontecerem. Então, a pessoa que chega ali na maternidade, tendo assistido esse podcast, eu tenho certeza que ela vai estar bem mais preparada. Absoluta certeza. Pessoal, vocês me encontram no Instagram, @Dr Wesley Vieira, com 2 L's, e o Duas Vidas, @Duas Vidas. Aqui no nosso podcast, Vidas Cash, periodicamente a gente traz convidados desse calão para trazer conteúdos importantes sobre a vida da mulher, da gestante e da puérpera. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e tchau. Até mais, pessoal.